Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto e eu vou fazer uma gravação hoje sobre a próxima lua cheia. Hoje é domingo, lua crescente no signo de Câncer, uma lua hoje de prosperidade e que também valoriza a família e que também valoriza afeto, relacionamentos, porque Câncer é um signo de coração. Muitas pessoas podem aproveitar essa semana entre hoje, domingo, dia 21, e o próximo domingo, dia 28, para encontrar uma casa nova para morar. Tem muita gente fugindo do grande centro de São Paulo, dos grandes centros urbanos, porque já sabem que não existe retorno para o escritório, então fogem para 100 não, para 100 quilômetros, 200 quilômetros da cidade grande. É um período bom para você encontrar uma casa que corresponda às suas expectativas, com um quintalzinho para você poder pegar um sol, porque muitas empresas já sabem que o escritório vai ficar restrito talvez a uma visita por semana, ou quem sabe um mês, ou não mais escritório. Então hoje eu já explorei nas últimas gravações essa lua crescente. É boa também para você poder oferecer ajuda para a família, sobretudo para a família de pai e mãe, que possam estar tolhidos e deprimidos. Tem muita gente de idade que não está exatamente doente, graças a Deus, mas a depressão, a tristeza e o afastamento dos familiares geram um vazio muito grande. Mas o tema principal de hoje é a lua cheia do dia 28. Lua cheia é lua de relacionamentos, e essa lua do dia 28, ela é especial por vários motivos. Em primeiro lugar, o planeta Vênus, que hoje está entrando no signo de Áries, não é isso? Acho que é isso, tá aqui, exatamente isso. Acabou de entrar. Vênus 0 grau de Áries. Vênus rege Libra. Mesmo que não fosse a lua cheia em Libra, o planeta Vênus em Áries não é um posicionamento fácil para a tradição astrológica. Eu conheço muita gente, tem a geração de 77, que tem Vênus em Áries, em oposição a Plutão, e tem o nó do sul em Áries. É um desafio muito grande para esse time a relação a dois. Fica muito claro o quanto você cede e o quanto você ganha numa relação amorosa. 1977, boa parte das pessoas nascidas, posso até imprimir um desses mapas. O nódo lunar sul, o ponto kármico das vidas anteriores, está em Áries, Vênus em Áries e oposição a Plutão. Então tem um aprendizado grande dentro da vida amorosa. Posso imprimir para um próximo bloquinho que eu possa fazer sobre relacionamentos. Mas, voltando para o dia 28, além da curiosidade de que Quíron, Vênus, Sol estão a 8 graus de Áries e a Lua a 8 graus de Libra, a gente precisa entender que na hora em que a gente vai falar dessa Lua, o regente dessa Lua, que é Vênus, ele não traz uma outra energia, ele não está em Touro ou em Gêmeos, ele está em Áries, fazendo conjunção com o Sol. Então, a lição dessa lua, considerando que o planeta Marte, que forma o par dos relacionamentos com Vênus, aparece em Gêmeos, fazendo conjunção com o nódo lunar norte, além da necessidade do diálogo, que é o que Gêmeos está mostrando, Marte em Gêmeos, em conjunção com o nódo lunar norte, e a necessidade de você se entender, ou pelo menos ter uma relação cordial com todos os parentes e amigos do seu parceiro, da sua parceira,
O que essa lua está mostrando é que talvez para você poder estabelecer um bom casamento, uma boa relação, seja comercial, afetiva, amorosa, é preciso que você case primeiro com você mesmo ou com você mesma. Porque Vênus, que rege Libra, que propõe o casamento, está em Áries, fazendo conjunção com o Sol e com Quirón. Talvez para você poder ter uma relação a dois boa, gratificante, plena, não importa qual seja o modelo, cada um morando na sua casa ou morando junto, é preciso que você seja mais Áries, é preciso que você seja mais inteiro ou mais inteira. Senão você vai projetar para outra pessoa suas necessidades e não vai dar certo. Vai ficar uma relação capenga, onde a expectativa em cima da outra pessoa é aquela velha ideia de que ela pode completar você, aquela velha ideia de que ela pode trazer para você aquilo que te falta e dessa maneira você não precisa evoluir no nível pessoal. Não costuma dar certo. Eu vou explorar isso mais vezes ainda, porque relacionamentos, apesar da crise, apesar de tanto sofrimento, todo mundo quer encontrar alguém para dividir a experiência do viver. E numa época em que a gente pode casar 2, 3, 4 vezes, em que a gente tem modelos diferentes de relacionamentos, em que, graças a Deus, os casamentos gays estão aí, os meninos e as meninas fazendo inseminação artificial ou adotando crianças, mesmo assim, talvez até pela liberdade que a gente tem hoje, a confusão e a expectativa e o sofrimento é muito grande. Eu queria colocar uma coisa importante para vocês meditarem e pedirem, é de hoje a uma semana, 28/3, domingo, 15h48 da tarde. Peçam uma relação equilibrada com respeito mútuo, respeito pelo jeito dele ser, respeito pelo jeito dela ser, se for uma relação homoafetiva, que os dois parceiros, que as duas parceiras se aceitem. E aceitem a ideia de que quando você se relaciona com uma pessoa, não é só aquela pessoa, tem um pacote por detrás, tem uma história por detrás. Tem pai, tem mãe, tem irmão, tem cunhados, irmãs ou irmãos do dito cujo ou da dita cuja com quem você se relaciona, que também casou com alguém, tem amizades de infância, porque a impressão que eu tenho é que a idealização é tão grande que tanto os rapazes quanto as moças não estão preparados para o resto do pacote, que dá para administrar, né? Porque você não tá, eu falo pacote com todo o respeito do mundo, é o número de histórias e o número de pessoas que vem junto com aquele ou com aquela que você escolheu para dividir a tua vida. Então tem algumas dicas que eu queria dar para vocês. Primeiro, uma relação se estabelece nos primeiros minutos. Não tem nada a ver com amor à primeira vista. Nada, muito pelo contrário. Então, vou dar o exemplo de uma relação hétero, que para mim fica mais fácil, que é o mundo que eu conheço mais. Um dia a gente fala sobre as relações homoafetivas, mas para mim eu acho que é a mesma coisa. As queixas que os rapazes e moças têm dentro do consultório é mais ou menos a mesma coisa. Se você sai com um parceiro afetivo e ele passa aquelas 2 primeiras horas jantando com você e bebe mais do que deveria, abre as lanternas, liga os faróis, porque se um rapaz sai com uma moça, ou um casal homoafetivo, 2 moças, e uma bebe mais do que deveria, e 2 rapazes, um transborda na bebida e fica inconveniente no primeiro encontro, e você não dá limite, não tem muita chance de poder modificar. Eu tive uma pessoa uma vez que me ensinou muito sobre... Era uma pessoa com quem eu fazia uma mentoria,
E essa pessoa me disse o seguinte, que, usando um exemplo basicão, se você pegou um cachorrinho recém-nascido, 3 meses, né, piquititinho, e por conta dele ser uma gracinha, um fofo, você deixar ele dormir no teu quarto, ou pior, na sua cama, no primeiro mês ou na primeira semana, vai ser muito difícil que ele entenda que o lugar dele para dormir não é ali. O que essa pessoa estava querendo me dizer é que, assim, tem que se estabelecer uma relação respeitosa desde o primeiro minuto. Se você sai com alguém nos primeiros encontros e esse alguém passa 90% do tempo se queixando do último parceiro ou da última parceira, quer dizer, se essa última relação ocupou no primeiro encontro que você teve muito tempo, né? Isso nas relações héteros é muito comum, nas relações homoafetivas eu não sei. Muito comum. O rapaz que resolve se fazer de vítima em relação a essa última pessoa que ele escolheu para viver junto, e passa muito tempo se queixando dela. Liga os faróis, porque não é legal. Aliás, homem íntegro, e aí eu tô falando das relações héteros mesmo, não vai dizer nada de ruim em relação a nenhuma parceira anterior. Abre o olho. Um homem íntegro, ele não vai dar 1 centímetro de queixa ou de mágoa em relação à mãe dos filhos dele ou em relação às mulheres com quem ele se relacionou até agora. Se ele é capaz de fazer isso, não entra nessa canoa, tá? Porque além de infantil, é desrespeitoso. Porque afinal de contas foi a pessoa com quem ele escolheu viver durante, sei lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quem sabe 25. Que mais? Aí tem uma outra questão, quer dizer, aproveita quando você está começando a conhecer alguém, e mesmo que seja virtualmente, para ver a qualidade daquilo que o sujeito coloca para você e o tipo de atitude que ele toma. Se ele se faz de vítima, se ele se coloca como alguém carente demais, como aquele exemplo que eu dei no outro bloco do sujeito que com 90 dias já tinha decidido pela outra pessoa que estava na hora dela morar com ele, porque a única coisa que importa é a carência dele. Se ela tem filho, se não tem, isso para ele não faz a menor diferença. Tem que acender os faróis, tem que cortar, entendeu? Porque fica difícil. Depois de 50 anos, você ainda pensa dessa maneira, tem alguma coisa errada. Tem uma outra coisa que eu quero colocar, e eu vou colocar em inglês, porque é mais fácil de entender em inglês do que entender em português. Fica mais forte entender o jogo de palavra é melhor em inglês, que é uma coisa daqueles que são takers com aqueles que são givers. Aquele que toma e aquele que doa. É muito complicado numa relação quando você tem um que dá o tempo inteiro e você tem outro que recebe o tempo inteiro. As pessoas são dessa maneira. Tem gente que ama se doar. Amar é se doar aos outros. Peixes, Libra, alguns taurinos e, pasme, alguns arianos. Porque o signo de Áries, ele é o herói. Se ele é o herói, Áries é um dos signos mais mal compreendidos que pode existir. A maioria dos arianos que eu atendi, eles precisavam de uma causa. E essa causa pode ser uma pessoa na vida amorosa mais frágil do que ele. Ele vai brigar por essa causa, brigar por essa pessoa. Ele vai colocar essa força a serviço dela. Isso existe. Lógico que existe o ariano mais individualista, ok. Mas você tem um número enorme de arianos que precisam derramar essa força para os outros.
porque ele se sente reconhecido no dinamismo, na potência ariana. Ele tem alguém mais frágil que vai receber e que vai crescer a partir dessa potência. Deu 15 minutos, eu preciso fechar aqui, senão vai para o Instagram. Eu continuo no segundo bloquinho. Obrigada.